Muito boa noite a todos os nossos espectadores da 24ª Feira do Livro de Gramado. Eu sou o Fernando Fisch e estou novamente com o escritor Paulo Nunes, autor dos livros Meu Irmão e Eu e Castrado, para nós conversarmos hoje com um assunto mais aprofundado, discutindo muito mais a questão da violência contra crianças e adolescentes, que são abordados nos dois livros, e deixando um pouco mais o assunto fluir nessa série. Lembrando sempre que a Feira do Livro é uma realização da Prefeitura de Gramado e da Secretaria de Cultura, com patrocínio de Sicredi Pioneira, Fantastic House, Corsan, Evolui Nos Define, Governo do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas, com patrocínio Cria Amigos, Oficina de Bonecos, parceiro Chocolate Gramadense e apoio Imobiliária Mapa do Imóvel e Pousada Gardenia House. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É sempre bom tê-lo aqui para poder ter uma conversa mais agradável. Já de cara, eu vou lhe mandar essa pergunta, que eu acho que todos os espectadores que assistiram a live de ontem ficaram com a pergunta atrás da orelha. Por que os livros abordam tanto essa questão da violência sexual, principalmente contra crianças e adolescentes? E por que tanta ênfase nos livros, até na própria capa do livro, que tem isso de forma tão impactante? Fernando, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. Mais uma vez um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, participando da 24ª Feira do Livro de Gramado. Eu acho que a literatura tem a capacidade de tocar em assuntos muito pertinentes à sociedade e ela é capaz de transformar a realidade. Então eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui é extremamente importante, né? Sem dúvida. Seria muito bom que, inclusive, outras instituições que também cuidam dessas questões pudessem participar conosco. Isso eu acho que seria maravilhoso. Seria amplamente pertinente a presença dele, ter essa discussão. Sim, eu acho que a literatura tem essa capacidade de transformar realidades. De forma objetiva, eu poderia dizer para você que violência sexual contra criança e adolescente é um assunto, primeiro, muito espinhoso, porque mexe, talvez, no que a gente considera o assunto mais sensível de todo o mundo, que são as crianças, né? Quando se fala em crianças, nós falamos de um ser que precisa de cuidado, de carinho, de atenção, que precisa ser respeitado em sua dignidade e que é dependente emocional, financeiramente, dos seus progenitores ou dos seus cuidadores, né? Tocar em assuntos como esse requer, em primeiro lugar, muita maturidade. Eu confesso para você que pensei, entre tantas coisas que refleti, enquanto ponderava se escreveria ou não a história verídica, que é contada nesses livros, uma das coisas que chamou muito a minha atenção é que, como nós dissemos ontem, essa história tem a capacidade de evidenciar problemas, ela tem a capacidade de jogar para o alto uma poeira que normalmente as sociedades, as famílias deixam por debaixo do tapete, e ela tem essa capacidade de fazer com que as realidades sejam transformadas, Há pouco tempo nós conversávamos e falávamos um pouquinho sobre essas mudanças sociais que existem, mudanças de tecnologia, participação da mulher na sociedade, a figura masculina, A gente tocava um pouco nesses assuntos e tudo isso se dá a partir do debate. Então a gente nunca deve desprezar a possibilidade de debater, de conversar, inclusive de divergir, porque é nessas divergências que a gente consegue aprender muita coisa, Assuntos como violência sexual contra criança e adolescente na era contemporânea são muito comuns. Já se tem instituições, e aqui nós falamos de assistência social que está preparada para cuidar disso. A própria cidade de Gramado tem o Condica, que eu acho que você pode até dizer especificamente qual é o papel deles na cidade. Exatamente. O Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, ele tem o papel de supervisionar e monitorar a ocorrência e oferecer proteção a menores que passam por situações de privação e abusos. A abrangência do Conselho é bem ampla, eu até nem tento entrar muito nesse âmbito, porque, afinal de contas, é um Conselho técnico, ele tem um corpo técnico muito bem escolhido em todas as suas versões, mas a atribuição deles é justamente isso, trabalhar em conjunto com o próprio Conselho Tutelar na proteção
simples para seguir e aplicar todos os artigos necessários do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente percebe que é extremamente importante e necessário, né? O próprio Conselho Tutelar, a gente já tem também as próprias diretrizes, né, das regras, né, de boa educação com relação a crianças e adolescentes. Então, esses assuntos eles são muito evidentes na sociedade contemporânea. Por quê? Porque essa sociedade que nós estamos vivendo agora é uma sociedade que está preocupada em resolver problemas que nossos antepassados não pensavam. Jogavam normalmente para debaixo do tapete. Jogavam normalmente para debaixo do tapete. E aí eu vou responder a sua pergunta dizendo que esse foi um dos motivos que me fez escrever a história. Eu sabia que eu estaria colocando a mão em um vespeiro. Eu sabia que talvez a minha mão saísse de lá um pouco comida, um pouco machucada por isso, porque são assuntos que normalmente as pessoas não falam, são assuntos que normalmente quem sofre violência sexual no seio familiar, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre traumas um pouquinho mais lá na frente, normalmente tem muita vergonha, né? Então omite isso. Às vezes as mulheres ou homens que são capazes de perceber alguma coisa ali não tem repertório, não sabe o que fazer, o que vou fazer, a quem pedir ajuda, como cuidar. Não era para ter acontecido, mas aconteceu, o que vamos fazer a partir disso? Então, eu acho que uma das coisas que mais me incentivou a realmente, de fato, publicar essa história verídica é que, além dela tocar nessas mazelas, ela tem a capacidade de também contribuir com o debate público. Então, a gente percebe claramente que a nossa era contemporânea está interessada em conversar. Fala-se de feminismo, fala-se de inclusão de pessoas marginalizadas, fala-se de racismo, fala-se de homofobia, fala-se de violência contra a criança e adolescente, porque é um problema da sociedade. Nós não podemos fugir disso. E não falar sobre isso seria uma forma de omissão. A gente estaria contribuindo para a impunidade, que eu acredito que não seja do interesse de ninguém, que as pessoas fiquem impunes, que praticam isso. E a gente estaria prolongando o sofrimento de tantas pessoas, porque a própria psicologia é capaz de contribuir para que as pessoas que sofrem abusos sexuais dentro do seio familiar e outras instituições, como por exemplo aqui em Gramado mesmo, você acabou de citar, essa instituição que cuida um pouco dessas questões. Os livros tocam nesses assuntos dentro de uma perspectiva de denúncia. É preciso deixar isso muito claro. E é preciso ter maturidade, eu falava de maturidade no início para responder a sua pergunta, é preciso ter maturidade porque às vezes confunde-se muito em falar sobre um assunto e defender este assunto. Quando se sustentável. Isso, exatamente. A gente falava ontem, por exemplo, que eu particularmente não escrevi os livros dentro de uma perspectiva apologética para defender isso, em hipótese nenhuma, ao contrário. Eu escrevi isso dentro de uma perspectiva de denúncia, para poder denunciar que existem determinadas situações dessa natureza. E é óbvio que eu acredito piamente que isso pode contribuir para o debate público. Eles foram escritos dentro dessa perspectiva porque é uma história verídica, aconteceu. Acho que a história dele não é uma história isolada. Nós temos dados, eu que estudo psicologia, posso afirmar a você com toda a clareza e com toda a autoridade de que existem muitíssimas mais crianças e adolescentes abusados sexualmente no âmbito familiar do que o que de fato os números mostram. As estatísticas muitas vezes são incompletas. Né? Os registros efetivos são apenas aqueles que são levados até as autoridades. O que a gente sabe de forma empírica, e tem essa informação de forma muito mais precisa, é de que os registros, na verdade, correspondem a uma camada muito superficial. A incidência de violência sexual dentro do âmbito familiar tende a ser muito maior justamente pela subnotificação. Isso que é muito preocupante, justamente porque a nossa sociedade, eu vejo isso dessa forma, acredito que tu compartilhe dessa mesma visão, ela infelizmente não está preparada para lidar com esse tipo de questão por tabus, por questões religiosas, por questões de tradição, e muitas vezes esse problema é jogado para um canto obscuro dentro do seio familiar, por medo de abalar estruturas familiares muito arraigadas, e isso acaba se perpetuando muitas vezes de geração para geração
pessoas que sofreram abusos acabam perpetuando abusos com descendentes e isso acaba virando um ciclo vicioso. E até acrescento a esse elenco de características que talvez possam impedir o debate, né? A própria vergonha que se sente. Se nós formos um pouquinho mais lá para trás, a época de Freud já existiam a própria psicanálise em si, que cuida muito de questões de sexualidade, já existiam estudos de pessoas que eram abusadas sexualmente dentro de casa. E aqui não se refere especificamente ao papel, se é pai ou mãe, porque às vezes tem-se a ideia de que o abusador seja puramente um homem, e de fato isso não acontece. Não há uma correlação objetiva com relação a isso. Não, em hipótese nenhuma. E às vezes a mulher pode ser uma abusadora sexualmente do seu próprio filho, do seu primo ou de qualquer pessoa que esteja ali ao seu redor, né? Eu cito até um exemplo. Um dos livros que eu li na minha adolescência que mais me marcou chamava-se Favela High-Tech. Eu não lembro do autor, infelizmente, afinal de contas foi mais de 25 anos a leitura. Lembro apenas do contexto. Ela estava numa espécie de um diário de um correspondente da editora Abril, que residia em Tóquio, no Japão. E lá ele permaneceu por 3 ou 4 anos, não lembro exatamente. E enquanto ele residia lá e fazia toda a parte de correspondência para as publicações da editora, ele acabou conhecendo uma comunidade de brasileiros que residiam lá, os chamados decassegues, muitos descendentes de japoneses, outros apenas imigrantes. E dentre esse elenco de personagens reais, que ele teve que, obviamente, trocar os nomes por questão de preservação, ele conheceu uma brasileira que ela era conterrânea ela era do Ceará, foi para o Japão como modelo e acabou se tornando garota de programa e se tornou mais tarde amante de um chefe da Yakuza. E nesse contexto ele passou a morar num prédio residencial de classe média da cidade de Tóquio e ele teve convívio com muitas famílias. E ele ficou muito impactado por perceber justamente isso, que a incidência de abusos sexuais dentro do seio familiar é algo monstruosamente corriqueiro na sociedade japonesa como um todo. Muitas vezes as crianças japonesas são iniciadas sexualmente pelos próprios pais. E isso é algo tão recorrente que tem um impacto direto na própria cultura japonesa, como a gente vê muito em animes, filmes japoneses, hentai. E isso tem um impacto negativo, obviamente, na sociedade japonesa, que acaba se tornando, boa parte da população acaba se tornando sexualmente reprimida. Então, assim, isso para mim, eu vi esse livro com 14 anos. Aquilo me chocou muito. E eu, como me tornei um adulto, eu percebi que isso tinha uma recorrência muito grande na nossa sociedade também. Claro, não se sabe se com a mesma recorrência ou não, mas os números, infelizmente, nos mostram que isso é bastante, tem uma recorrência muito grande na nossa sociedade também. E hoje, com o teu trabalho e com o teu trabalho de pesquisa, eu acredito que isso seja muito relevante e muito presente na nossa sociedade atual. Dentro disso já, Paulo, eu já engato com a nossa segunda pergunta. Tu já colocaste para nós ontem que o Gaius, o teu personagem, ele pertencia a uma classe social bastante elevada. Dentro disso eu te pergunto, o teu entendimento é de que esse tipo de violência ela ocorre de forma estratificada dentro da nossa sociedade ou ela é exclusiva de classes A, B ou C? Ela existe alguma diferenciação ou tu vê isso ocorrendo de forma igual em vários estratos sociais? Nós falávamos ontem sobre desigualdades sociais, né? E que às vezes as coisas se manifestam em uma parte da sociedade diferente da outra. Sobre essa história que você contou, sobre esse livro, de fato, né, para compor as obras, eu tive que pesquisar, inclusive, sobre incesto. E eu vi que, realmente, de fato, o Japão e alguns outros países, inclusive o Brasil, não têm punições para incesto, por exemplo. Não existe previsão legal no nosso Código Penal. Exatamente, não existe. Então, já é um dado aí que nos aponta de que talvez é uma realidade que precisa, talvez, de um pouco mais de atenção do poder público. E eu imagino, não sou advogado, não posso dar essa opinião, mas eu imagino que as recorrências legais desses casos, até se eu soubesse interesse de um integrante do Ministério Público para nos trazer essa informação,
de que nesses casos eu acredito que sejam enquadrados como pedofilia. Acredito que sim. Até Ou então estupro. Ou estupro de vulnerável, né? Acho que há mais regulamentação dentro do Código Penal do que o incesto, que não existe previsão. A característica que é excluída, e eu vou fazer só um pouquinho atrás para poder responder a sua pergunta, a característica que é excluída nesse sentido é essa. Há um teórico que foi contemporâneo de Freud, o nome dele é Sandor Firenze. O Sandor Firenze atendeu especificamente pacientes que foram abusados sexualmente, seja por pessoas do seu seio familiar ou não. Freud, particularmente, não atendia pessoas abusadas, como também não atendia psicóticos. Freud gostava de atender neuróticos, ou seja, Freud gostava de atender pessoas como você e eu. Porque para a psicanálise, o que é normal, digamos assim, seriam os neuróticos, né? É melhor ser neurótico que psicótico. O psicótico é aquele que foge da realidade. O neurótico é aquele que está na realidade, mas tem dramas que precisam ser... Ele sofre com excesso de realidade, eu vejo dessa forma. Pode ser encarado dessa forma também. Então, o Sandor Ferenczi, ele trabalhava com pessoas que ele fazia pesquisas com pessoas que foram abusadas sexualmente. E ele desenvolveu um trabalho chamado A Linguagem da Confusão. E aí, maduramente, eu vou poder discorrer sobre isso para que as pessoas tenham um pouco de acesso a esses conteúdos de psicologia que nós temos. O que o Sandor Ferenczi, a partir das pesquisas dele, apontou? Ele apontou que uma criança, quando ela se aproxima de um adulto, quando ela faz carinho na barba de um pai, por exemplo, quando ela senta no colo do pai ou da mãe, quando ela toca partes, ou quando ela pergunta sobre a anatomia do corpo masculino, do corpo feminino, o que aquela criança quer, de fato, é o aconchego e o carinho e a ternura. O Ferenczi identificou que, no movimento da criança e na reação do adulto, existe um complexo. A criança está buscando ternura, aconchego, carinho, paz, tranquilidade. E ela, por natureza, é curiosa. Essa é a linguagem da ternura, é a linguagem da criança. Como é que o adulto deve responder? Deve responder na mesma linguagem da criança. Olha, filho, não pode tomar banho com o papai, não pode tomar banho com a mamãe, né? Se achar prudente, dependendo da relação que tem, explicar alguma coisa, né? Isso aqui você também tem, né? Mas o que o Ferenczi identificou? O Ferenczi identificou que, por vezes, não é sempre, o adulto reage a essas intervenções e provocações das crianças com a linguagem da paixão, com a linguagem do sexo. Como se, na cabeça do adulto, a criança estivesse incitando ou sugestionando algo de natureza sexual, mas no fundo não é. A criança é carinhosa, ela é atenciosa, ela é afetuosa, ela gosta de pegar. Então, se ela tem um pai, por exemplo, que tem uma barba grande e ela está no colo do pai, é óbvio que ela vai ficar fazendo carinho na barba, ela vai querer saber por que tem aquela barba, né? Se a criança vai tomar um banho, por exemplo, com a sua mãe, né? Que normalmente os psicólogos não aconselham, né? É óbvio que ela vai notar diferenças do corpo da mãe, que é uma adulta, do corpo dela, então ela pode perguntar alguma coisa. Quando isso acontece, os adultos devem responder na linguagem da ternura, que é explicar, não se envolver e, normalmente, não responder com uma linguagem de paixão. O que seria, para a Ferenczi, a linguagem da paixão? Seria o abuso. Então, o adulto, na cabeça dele, ele vai entender aquilo como se a criança estivesse buscando algo dessa natureza, mas não é isso que acontece. Dito isto, nós vamos agora responder um pouquinho da sua pergunta. Essas manifestações de traumas, eu particularmente, até pela minha própria pesquisa, considero que existem diferentes e distintas manifestações a partir de classes sociais, sim. O personagem dos livros que eu escrevi era um homem dotado de uma beleza estonteante,
de fato, ele era um homem muito belo, esteticamente falando. Chamava a atenção das pessoas, fossem homens ou mulheres. Ele realmente tinha uma beleza muito angélica, era uma coisa assim fora do comum. E uma beleza que dançava ali entre os gêneros, fosse masculino ou feminino, era uma coisa realmente estonteante. Ele era uma pessoa que tinha poder econômico, então ele vinha de uma família abastecida, né, que tinha dinheiro, que tinha poder. Ele era uma pessoa que tinha instrução intelectual e cultural. Estamos falando de uma pessoa que, em menos de 17 anos, falava fluentemente 3 línguas. Né? Ele era uma pessoa que tinha acesso aos privilégios que o dinheiro pode ocasionar a pessoas que estão num patamar financeiro muitíssimo maior do que boa parte das pessoas da sociedade. Dentro desta realidade, há a manifestação de um trauma. Lá, e que fique claro, eu particularmente acho que é diferente de um trauma vivenciado por um adolescente ou por uma criança que mora num barraco, numa periferia, ou até mesmo de uma família mais modesta, de classe média ou de classe baixa, onde o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, e às vezes tem que ficar com o tio, tem que ficar com a tia, e a criança perpassa casas e casas, pessoas e pessoas, não se sabe ao certo quem são essas pessoas, como essas pessoas compreendem, né, o que de fato significa cuidar da educação de uma criança. Então, a gente percebe que existe, e eu particularmente na minha pesquisa aponto que existe uma certa diferença das manifestações na fase adulta de um trauma infantil. Até ouso dizer para você, dentro de um caráter especulativo, de conjectura, que talvez pessoas que sejam abusadas sexualmente quando crianças e adolescentes e que pertençam a uma classe menos favorecida, mais vulnerável, talvez desenvolvam algum tipo de ódio ou repulsa no âmbito social e encontrem um pouco de alento na política, por exemplo. Então, lutar por causas sociais faz sentido para essas pessoas, visto que elas querem transformar realidades. Né? Poderia dizer para você que talvez pessoas que sofreram estes traumas dentro de uma estrutura familiar mais abastecida financeiramente, pessoas inteligentes, que têm acesso à cultura e privilégios, desenvolvam e manifestem esse trauma na fase adulta de forma muito pontual, que é o que acontece com o meu personagem. Ele desenvolve, eu não vou dar spoiler, ele desenvolve determinadas fixações em determinadas pessoas, coisas e dinâmicas. A coisa começa a ficar um pouco mais quente na cabeça dele. Ele não sabe direito o que está acontecendo, né? Ele perpassa pelo mundo das alucinações, onde ele começa a ver coisas, pessoas, ouvir vozes, né? E ele tem uma estrutura de figura materna extremamente distorcida, o que ocasiona a busca incessante de uma figura materna por perto e, ao mesmo tempo, a repulsa a quase tudo que é feminino, seja humano, animal ou que lembra que é feminino. Então, é uma dinâmica psicológica muito grande. Na sinopse de Castrado, a sinopse diz que nós estamos falando de um ser humano que está com uma espiral psicológica extremamente quente, a ponto de quase implodir. Leia-se implodir aquilo que se explode de dentro para fora. Explosão é o contrário, né? Aquilo que se explode de fora para dentro. E implodir não, ele está implodindo por dentro. O terapeuta do meu personagem, no determinado momento do segundo livro, ele faz uma análise da situação do personagem, porque o próprio personagem já está percebendo que a coisa está ficando quente, fugindo do controle, e aí ele vai fazer uma releitura de alguns eventos do passado, e ele vai começar a
pontuar determinados momentos em que este personagem se sentiu rejeitado, não amado, onde a dor, inclusive anatômica, física, se sobressaiu ao próprio desenvolvimento humano, onde o psicológico ficou alterado, a dinâmica de você reagir a esta dor, com mais violência. Então, respondendo a sua pergunta, depois de fazer essa explanação, eu acredito que sim. Eu acredito que pessoas que talvez pertençam a classes inferiores, quando são traumatizadas, podem manifestar este trauma de forma muito mais abrangente e mais social. É óbvio que não é regra, né, Fernando? Há exceções. Ou até mesmo violenta. Ou até mesmo violenta, né? Há um certo ódio, né? Porque quando você constrói, quando a sua sexualidade e o seu desenvolvimento humano é construído sobre a dor, sobre a humilhação, sobre o escárnio, sobre a vergonha, porque na verdade o abusado, no fundo, ele acha que a culpa é dele. A Xuxa Meneghel, quando ela comentou sobre os abusos que ela sofria, ela dizia que não comentava porque ela achava que a culpa era dela. Então é uma dinâmica que se a gente não tomar muito cuidado, a pessoa pira, ela enlouquece mesmo. E é uma característica muito marcante em crianças se autorresponsabilizarem por questões totalmente externas ao que lhes concerne. Ainda mais quando caem nessa seara do abuso. A criança sempre tende a se responsabilizar por aquilo que estão fazendo com elas. É na natureza infantil assumir para si responsabilidades fora da sua alçada. O abuso, seja o abuso sexual, o próprio abuso psicológico, ele muitas vezes faz com que a criança introjete isso e acabe guardando para si por vergonha e expor, porque ela se sente culpada por isso. Este teórico que eu comentei, o Sandro Ferenczi, ele traz algumas questões neste estudo, a linguagem da ternura e da paixão, que eu acredito que seja importante compartilhar aqui. Ele diz que é possível que o progenitor ou o cuidador não valide o trauma da criança. E aí eu vou dar um exemplo do que está escrito lá. Suponhamos que uma criança tenha sido abusada pelo seu pai, por exemplo. E aí essa criança, seja um homem ou mulher, vai comentar o que aconteceu com a sua mãe. Para Ferenczi, a partir da pesquisa dele, a mãe, naquele momento que a criança está contando o que aconteceu, tem o poder de validar ou não o trauma, ou seja, ela tem o poder de dizer se aquela pessoa vai ficar traumatizada ou não. Segundo Ferenczi, quando a mãe valida o discurso da criança, ou seja, quando a mãe diz, teu pai fez isso contigo? Teu tio fez isso contigo? Tá, olha só, vamos conversar aqui. Não era para ter acontecido, tá? Mas eu vou conversar com ele, né? Vou explicar para ele que ele não pode fazer isso, papapá e papapá. A partir daquele momento que a mãe diz isso para a criança, segundo Ferenczi, aquela criança não será traumatizada. Mas, se a mãe, ou o pai, ou o cuidador desvalida o discurso da criança, teu pai fez isso contigo? Que mentira que tu está me contando? Não pode. Como assim? Não. Teu tio jamais faria isso contigo. A tua tia jamais faria isso contigo. Tu está mentindo. Por que tu está inventando isso? Naquele momento, para Ferenczi, aquela criança ficou traumatizada porque a referência é o pai e a mãe. Independente que sejam biologicamente pai ou mãe. Estamos falando de cuidadores, figuras de cuidado, né? Referenciais emocionais da criança. Então, naquele momento, se existe uma validação do discurso, então, naquele momento, se eu estou validando o discurso, para a Ferenczi não existe traumas. Embora possam existir dores físicas, né, que sumirão com o tempo. Mas, se o discurso da criança é desvalidado, se a criança é taxada como mentirosa, que é o que normalmente acontece, Fernando, aí é um trauma. Há um trauma profundo, que aí a gente precisa cuidar, porque essa criança vai crescer. E quando ela crescer, este trauma vai aparecer. E ele pode se manifestar de diversas formas, seja na esfera social, seja na esfera sexual, seja na esfera grupal. Você já observou que às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade de conviver em grupo,
fazer trabalhos em grupo. Fobias sociais. Fobias sociais. A manifestação do trauma, ela depende muito de como acontecer. Eu vou dar um exemplo para você. Em um determinado momento, nessas pesquisas que eu fiz, um rapaz me disse uma coisa que me causou até um pouco de asco. Ele disse que durante os abusos que ele sofria, este exemplo que eu estou dando não foi especificamente do livro, né? Não foi do personagem, foi uma outra pessoa. Ele disse que durante os abusos existia um odor de urina presente do abusador, muito forte. Hoje, na fase adulta, esta pessoa não consegue manter relações sexuais com seus parceiros ou parceiras sem tomar pelo menos uns 2 ou 3 banhos antes. Por quê? Porque tem receio de alguma forma, o odor transparecer o mesmo odor que ele sentia. E reviver aquela situação traumática que foi vivenciada na infância. São situações, Fernando, muito complexas, são assuntos muito espinhosos, que tocam em mazelas muito fortes, profundas, que precisam da nossa atenção. Com maturidade, nós precisamos debater sobre isso. Eu sou a favor do debate para que se pare, para que as crianças possam crescer em um ambiente saudável, protegidas, seguras, e se desenvolver em sua sexualidade, em seu desenvolvimento, em seu cognitivo de forma normal, né? De forma digna, digamos assim. E não é isso que tem acontecido. O que tem acontecido são famílias que têm sido notificadas, percebido determinadas coisas estranhas no seu âmbito familiar e que têm fechado a cara. Dentro da psicologia, a gente encontra inúmeros exemplos de mulheres que sabem que suas filhas são abusadas por irmãos ou por pais, mas que simplesmente costuram a boca porque o dinheiro que mantém aquela família vem desses abusadores. Ou mesmo a própria pressão social de se imaginar uma família desmantelada por conta de um abuso. O escândalo que poderia ocasionar na comunidade. Então, é uma mescla de culpa, de vergonha, de medo, de instabilidade financeira. São vários fatores que São vários fatores. pressionam muito as pessoas a ocultar esse tipo de coisa. Entrando já nessa seara, eu queria te perguntar, Paulo, como tu enxerga justamente as consequências desse tipo de abuso, afinal de contas, tu é um profissional de saúde mental, como as pessoas, como crianças e adolescentes, lidam com essas consequências e o que isso impacta diretamente nas vidas delas, no desenvolvimento cognitivo, emocional e psicológico delas ao longo da vida. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de chamar a atenção para alguns sinais que podem estar acontecendo para que pais, mães, cuidadores em si fiquem um pouco atentos. Pesadelos em crianças, pesadelos constantes, normalmente ficar um pouco distante do pai ou da mãe, seja quem for o abusador, ou do próprio irmão, crianças que desenham normalmente expressões desse abuso. Então, será um desenho de uma criança no chão, com alguém em cima do corpo dela, é um indicativo. Crianças que se mobilizam de forma muito frágil, né, que choram com muita facilidade, ou que perdem a sua espontaneidade quando essa pessoa chega. Então, suponhamos que uma criança está brincando com o seu pai ali no chão, conversando, brincando, e quando a mãe, se ela for abusadora, quando a mãe chega, a criança
você percebe que a criança perde um pouco. Se desarma completamente. Ela se desarma, ela já fica mais quieta, ela já não tem mais tanta interação. Então, é preciso dar um pouco de atenção a esses sinais, que pode ser que muitas crianças estejam sendo abusadas e os pais não saibam. Estamos falando de babás, de primos, de tios, de tias, de pais, de mães, de cuidadores. Estamos falando de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. De qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ser um abusador. Né? Agora, respondendo essa sua pergunta, não vejo nenhum aspecto positivo em uma pessoa ser abusada sexualmente. Ao contrário, eu vejo que as manifestações desses abusos normalmente são devastadoras, principalmente na fase adulta, Fernando. Elas são muito avassaladoras no que tange a própria concepção que elas têm. Deve ser muito difícil no ser humano conviver com a certeza, mesmo que seja fantasiosa, de que ele é culpado por aquilo. Há uma coisa chamada introjeção, que é quando, para suportar a dor de ter sido abusado ou abusada, a criança introjeta o abusador dentro dela. O que acontece nesta dinâmica de introjeção quando a criança psicologicamente joga o abusador dentro dela? Ela traz aquela realidade de sofrimento e de dor para a sua estrutura psíquica, joga para dentro da sua estrutura psíquica e, consequentemente, lá na frente, ela também se torna um abusador. É muito comum. Eu preciso deixar isso claro. É muito comum que pessoas que foram abusadas sexualmente, que foram violentadas sexualmente na infância e adolescência, se não tiverem um acompanhamento psicológico, mental adequado, elas podem se transformar em abusadores, se esta dinâmica de introjeção ocorrer ali dentro. Estamos falando de depressão, estamos falando de ansiedade, estamos falando de problemas relacionados à interação social, estamos falando de vergonha, culpa, desespero, pesadelos, alucinações. Estamos falando de uma vida roubada, de uma inocência roubada. Se nós formos um pouquinho para o campo da literatura, porque cabe aqui, a gente vai ver que poucas vezes a literatura retratou de forma escancarada problemas dessa natureza. Por mais que tenham a roupa de uma aparente romance, mas se você pega, por exemplo, o livro Lolita, eu estava com ele na minha mente nesse momento. Pois é, se você pega, por exemplo, o livro Lolita, que conta a história de um senhor que se apaixona, né, vamos colocar 800 aspas aí, por uma menina de 12 anos de idade, e ele enlouquece perdidamente por essa menina, e a menina desenvolve determinadas situações ao longo de todo o livro, inclusive até o final trágico, né? Que nos dá a compreender de que, de fato, não há nada muito proveitoso nessa situação, porque o livro Lolita explana a pedofilia consentida, né? Digamos assim, pela perspectiva do abusador. Pela perspectiva do abusador. Apaixonei-me, aquele corpo angelical, aquele corpo adolescente. Ela está conversando e está me seduzindo. Então há sempre uma coisa de... é mais ou menos aquilo que o Ferenczi dizia, né? Um pedófilo diria coisas como: não, ela que chegou para sentar no meu colo, ela que vinha passar a mão, ela que isso, ela que aquilo, sem entender que aquilo não é um convite para sexo. Aquilo, no máximo, pode ser uma tentativa de dizer: me dê um abraço, eu quero ficar perto de você. É uma manifestação de afeto simples. Crianças, por natureza, são afetuosas, né?
Se você às vezes encontra uma criança que é um pouco assim mais retraída, não gosta muito de toque, na medida que ela vai confiando em você, ela se sente muito confortável de pegar na sua mão, de abraçar você. E isso é muito saudável, né? Porque esse contato criança-adulto é muito bom porque as crianças um dia serão adultos, né? Então, sairão da mesa das crianças e sentarão à nossa mesa. Então, assim, a literatura através desse livro, né, Lolita, ela explanou isso muitíssimo bem, e a partir deste livro nós podemos compreender como funcionaria a mente de um pedófilo. Porque quem leu Lolita, por mais que você tenha a maturidade de entender que o livro foi construído dentro de uma estrutura romântica, mas se você olhar profundamente, há uma crítica e uma denúncia ali de que a perspectiva da pessoa que está abusando é uma perspectiva de dizer, não, a culpa não é minha, eu só não resisti porque ela me provocava. Eu até leio o livro hoje justamente com esse viés. Um viés muito mais de denúncia, muito mais de crítica, do que apenas uma visão romantizada do abuso da pedofilia. Talvez Nabokov não tenha escrito ele com essa tendência, com essa visão, mas conhecendo a história e vendo ela por esse âmbito, por essa perspectiva, eu entendo ela justamente como um livro muito mais de denúncia, ao estilo que tu fizeste nesses dois livros. Porque na época em que foi escrito, entende-se que isso era muito recorrente. E a visão romantizada do livro aborda justamente a romantização que existia em torno da pedofilia. Claro, nós estamos falando de um final do século XIX, onde era muito comum nós termos casamentos de crianças com adultos, porém já existiam críticas muito contumazes a esse tipo de prática, justamente porque quebrava-se a noção de inocência e de pureza de uma criança, submetendo ela a um casamento com um adulto e colocando-a juntamente com uma pessoa com interesses sexuais. As estruturas sociais de poder e de política sempre foram muito agressivas com relação à nossa própria dignidade. Se você for um pouquinho mais para trás, você vai ver Cleópatra, que teve que se casar com seu irmão para poder perpetuar todo o poder. E a linhagem, né? Afinal de contas, ela era Ptolomeu, então ela tinha que manter a linhagem pura e foi obrigada a casar com o irmão. O próprio incesto, a história do incesto, se você for pesquisar, boa parte dos reinos fazia questão com que os seus casassem-se com os seus. Então, estamos falando de irmãos que se casavam com irmãos, de pais que arranjavam para que primos casem com outros primos, e isso tudo convergia para que uma estrutura ficasse ali mantida, né, uma estrutura de poder, uma estrutura econômica, para que essas pessoas não pudessem, em hipótese nenhuma, perder esses privilégios. No entanto, o que muito pouco se questiona são os efeitos psicológicos de você ter uma relação sexual com o seu irmão, ou com a sua irmã, ou com o seu pai. Quer dizer, é uma figura emocional de referência. Então, há um corte, há um impacto ali. E eu que sou um profissional da psicologia, eu posso dizer, nós às vezes achamos que as coisas não voltam para nos assombrar, mas se você não mata muito bem matado um fantasma do passado, ele vai voltar. A nossa mente, ela está ali sempre, principalmente aquele que está, né, dentro da nossa mente, das coisas que aconteceram que foram ruins para nós, que foram traumáticas, aquilo vai retornar, é uma questão de tempo. Ela pode retornar no próximo relacionamento que você vai ter, né? Aliás, a própria psicanálise tem uma visão de relacionamento muito boa, que eu particularmente gosto muito. A psicanálise diz que você, no fundo, os seus relacionamentos adultos são uma revivência do seu drama infantil. Você imagine uma criança que foi abusada sexualmente, sei lá, desde bebê, ou desde 5 anos, desde 7 anos, 9 anos, com toda uma estrutura de dor física, de dor psicológica, de vergonha, de culpa,
toda uma engrenagem mental distorcida, quebrada, na fase adulta, dentro de um relacionamento, quantos traumas ela vai jogar para esta relação, né? É por isso que às vezes você encontra pessoas que não sabem nem porquê, mas elas estão sempre perpetuando. A psicanálise diria que quando você está num relacionamento adulto, você quer reviver, você quer ressignificar os seus dramas anteriores, e nessa ressignificação, o que você quer é, no fundo, se livrar disso, só que você não sabe. Eu vou dar um exemplo claro de algo que pode acontecer. Em psicologia, a gente nunca tem certeza das coisas, né? A gente sempre trabalha dentro de uma conjectura, mas suponhamos que uma menina seja abusada sexualmente pelo seu pai. Vamos usar este exemplo. Seja abusada fisicamente, com castigos, com surras, o que também a gente já sabe que é crime, né? Bater em crianças, e também seja abusada sexualmente. Não é incomum que na fase adulta, entre tantos homens que esta mulher possa escolher, ela vai escolher um homem grosseiro, que talvez pratique violência física. É o referencial dela. Isso, e além de ser o referencial que ela tem, ali no meio daquela estrutura de dor novamente, ela está querendo reviver e ressignificar aquilo que está lá atrás. Só que aí o pulo do gato está aí, Fernando. Ela não sabe por que ela escolhe esses homens para a vida dela. É um processo quase que inconsciente. Isso. Psicanálise pura é um processo inconsciente. Você está escolhendo, no fundo, um homem que representa o seu pai, que você tem um trauma ligado ao seu pai que não foi resolvido. Não foi resolvido por quê? Não foi identificado. Porque tua mãe não percebeu o que estava acontecendo, teus familiares não perceberam o que estava acontecendo. Tu cresceu, evoluiu e chegou nesse estado. Então é um círculo. Ele pode até dar uma parada aqui, mas ele vai continuar e vai se repetir. E muito provavelmente, se ela terminar esse relacionamento com ele, é possível que ela consiga estar com um outro homem que faça as mesmas coisas que o pai fazia. Então, assim, é um verdadeiro inferno que precisa ser resolvido. Então, assim, eu como profissional da saúde recomendo muito, além dos sinais que podem perceber possíveis abusos dentro de casa, eu recomendo terapia para a família, recomendo denúncia à polícia, caso haja alguma suspeita. Suspeita já é um indício de que pode estar acontecendo alguma coisa, então acionem o poder público, denunciem os abusadores. Tá? E existem leis que protegem as crianças, a gente precisa proteger O isso. Estatuto da Criança e do Adolescente está aí justamente para isso. Ele tem mecanismos legais que dão previsão para justamente combater e punir pessoas que cometem esse tipo de erro. E além de tudo isso, eu recomendo muito terapia. Para a criança, um acompanhamento psicológico perene. Isso pode resolver, isso pode amenizar os danos, e dependendo de como isso seja feito, às vezes, e do que já aconteceu de fato, às vezes muito pouco pode ser feito. Mas mesmo assim, ainda é importante, porque a terapia pode ajudar muito. A mãe que está decepcionada com o marido ou vice-versa, a própria criança que vai ter que lidar com um conflito como esse para o resto da vida, né? Os familiares que talvez tenham que lidar com a vergonha pública dos vizinhos saberem o que aconteceu. Então, assim, é uma verdadeira desgraça, uma verdadeira desgraça. Ontem nós comentávamos, permita-me só fazer esta observação, Fernando. Ontem nós conversávamos sobre a figura masculina na sociedade pós-moderna. Né? Eu, particularmente, a partir das minhas pesquisas, a partir dos meus estudos em psicologia, eu acho que a figura masculina, e agora eu estou falando especificamente de nós homens, né? Gênero masculino, eu acho que boa parte das violências que existem na sociedade, sejam elas quais forem, provém da figura masculina. E isso é uma pena. Statisticamente falando, não há nem o que se discutir. E empiricamente falando, então, a violência sistêmica
ela nasce muito do ímpeto masculino. Eu vejo dessa forma, sendo um leigo, que o homem ele tem um ímpeto natural à agressividade e à violência. O homem se satisfaz com a violência. Se não fosse dessa forma, nós não teríamos gêneros de literatura, de cinema, focados exclusivamente na violência como mote principal. Para atender os interesses, inclusive do capital, né? Podemos pensar assim. Mas isso que eu entendo que você diz e concordo com você. Eu acredito que existe uma coisa agressiva vinda do homem. Mas isso não significa que a gente precise praticar isso. Existem métodos que a gente pode controlar isso. Eu gosto muito de pensar, você é da área, você vai saber me dizer se eu estou certo ou errado. Eu gosto muito de pensar que as artes, no geral, literatura, pintura, atividades como leitura, artes no geral, são capazes de sofisticar esta fera chamada homem. Porque o homem da pós-modernidade, ele está sendo convidado a ser mais sofisticado. Não há mais espaço na pós-modernidade, nesta era em que nós vivenciamos, para uma personalidade agressiva, que o homem rude. Não há mais. Acredito que há um apelo popular, inclusive das mulheres, que tanto sofreram na mão de nós homens no decorrer da história, a verdade é essa. Inclusive das mulheres, das instituições, para que de fato o homem se ressignifique. É possível que de alguma forma o homem se transforme em uma pessoa mais sofisticada, uma pessoa que não promova a violência, que não expanda a violência. Porque digo para você, dentro deste modelo de sociedade que nós herdamos, eu estou falando do modelo judaico-cristão, patriarcal, machista, e até acrescentaria heteronormativo, a figura masculina é uma figura muito imponente, de referência. Então, isso de referência emocional, de referência financeira, de referência cultural, de referência social. São pilares que estruturam todo o nosso patriarcalismo moderno, que se estende há, vamos colocar em 2000 anos. Mais ou menos. Se esta figura masculina que nós estamos falando tem essa referência toda, você imagine o quanto um homem com todas essas referências, por mais que algumas precisem ser trabalhadas, se ele for uma pessoa promotora de bondade, de generosidade, de gentileza, o quanto a sociedade não ganha com isso? É uma relação de ganha-ganha na prática, porque a sociedade ganha um todo e o próprio homem ganha, se tornando um referencial e um propagador de sofisticação e de benevolência ou bondade, vamos dizer assim. Sim, pensa-se dessa forma. Então há este apelo, né? Então a gente pode até brincar de dizer assim, homens leiam mais, né? Assistam mais filmes, sejam mais cultos, leiam mais, assistam mais filmes, ouçam música de qualidade, conversem um pouco mais com as mulheres, elas têm muito a nos ensinar, né? Eu sempre costumo dizer que eu particularmente acho que se as mulheres não existissem, esta sociedade seria uma selva, porque tem uma frase em Castrado que o personagem, quando ele perde uma pessoa muito importante na vida dele, e aí ele começa a divagar, assim, a refletir um pouquinho sobre o papel das mulheres. Ele admite que ele tem uma relação estranha com tudo que é feminino. Ele admite isso. Por mais que eu tenha uma relação estranha com tudo que é feminino, quem lê os livros vai descobrir por quê. Mas eu não posso deixar de reconhecer que a nossa sociedade foi salva pelas mulheres, que tiveram a capacidade de sofisticar aquilo que é rude e bruto, ou seja, o homem. Então ele dá vazão, ele dá consentimento, e ele diz claramente:
eu tenho uma relação estranha com vocês, mas eu entendo que vocês são fantásticos, porque vocês tiveram a capacidade de transformar, e a luta é essa, né? Falando sobre essa questão da violência promovida pelos homens, né? Não é comum também que as mulheres sejam abusadoras. Então, fiquem atentos aos sinais com relação a babás, ao próprio comportamento das mães, né? Que às vezes exageram, né? Às vezes até perdem a paciência com as crianças. Não tem... E a gente está numa estrutura de sociedade, Fernando, onde a paciência tem sido roubada de nós com muita facilidade. A pós-modernidade, ela nos exige muito um tempo, isso nos come, nos devora a nossa paciência, porque o imediatismo faz com que a gente tenha pressa. E isso reflete-se diretamente em cima da nossa família, em cima dos nossos amigos. Nós estamos cada vez com mais pressa e mais impacientes. E isso acaba também se tornando um viés de violência, porque no momento em que tu repassa a tua ansiedade, a tua impaciência para outra pessoa, tu está submetendo a um tipo de assédio, um tipo de pressão, e ela se sente reprimida nisso. E ela pode desenvolver trauma, acredito eu, em níveis diferentes. Acho que se nós tivéssemos um pouco de discernimento básico, onde nós pudéssemos repensar um pouco a estrutura da nossa sociedade como um todo, e onde nós pudéssemos ter um pouco mais de calma para com as pessoas, para com nossos colegas, com nossos familiares, e tivéssemos um respeito principalmente ao tempo em que cada um tem para desenvolver, para pensar, para poder dar uma resposta, as coisas teriam um andamento um pouco mais tranquilo e diminuiriam um pouco essa pressão, essa tensão existente. Não é à toa que uma das profissões que mais tem ganhado espaço na sociedade pós-moderna são justamente os profissionais de psicologia. As pessoas estão enlouquecendo e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ainda mais agora, depois de uma pandemia devastadora, cujas cicatrizes acho que vão levar décadas para serem sanadas. Isso se forem sanadas, porque quantas perdas nós tivemos? Nós aqui, colegas de trabalho, perdemos no espaço de uma semana, no mês de março, 3 colegas de trabalho. São perdas irreparáveis. As famílias desses colegas sofreram perdas também. Então, se não for um amparo dos profissionais de saúde psicológica, a dificuldade para superar isso é bem mais complicada. Sim. Permita-me fazer uma menção sobre as capas dos livros, né? As capas dos livros, elas não é uma criança real, né? É uma arte gráfica, né? Eu contratei um profissional para que ele fizesse, que expressasse a beleza do personagem, realmente ele era muito belo, né? Dentro de situações específicas, né? A partir do momento em que eu me propus a pegar esta sujeira debaixo do tapete e jogar para o alto, eu gostaria muito que o meu leitor tivesse a capacidade de já saber o que ele vai ler a partir da capa. Ela pode, de alguma forma, até se apresentar um pouco incomum, eu vou usar esta expressão, comparado às outras capas de livros e tal. No entanto, a narrativa dos livros, como é explícita, nua, crua, sangrenta, visceral, dilacerante e quase diabólica, eu vou usar esta expressão, eu achei que seria justo com o leitor não enganar. Primeiro, não tenho uma pretensão de ser best-seller, não escrevo e não compreendo literatura dentro de uma perspectiva de ganhar uma estrelinha na testa para ficar famoso publicamente. Encaro a literatura como sacerdócio. Eu acho que estou muito mais a serviço da obra do que a obra para mim vai descer. Afinal de contas, a obra não pertence ao autor, não pertence ao mundo. Ela nunca mais... Esses livros não são mais meus, eu só os escrevi, eles pertencem a muita gente. Então, eu achei por bem que as capas... Eu vou usar uma expressão um pouco vulgar, mas eu acho que cabe aqui. Eu achei por bem que as capas esfregassem na cara da sociedade um problema que as pessoas sabem que existe e não resolvem. As crianças são abusadas dentro de suas casas.
Isso existe. Não há como fugir disso. E muitas vezes sob o olhar e a proteção dos pais ou familiares que escondem, ocultam, acobertam e a coisa vai longe. Isso. Então eu optei por, já que a narrativa é tudo isso, eu disse, não vou enganar o leitor, não vou colocar uma capa rosinha, bonitinha, com laços, e quando a pessoa chegar no capítulo 5, ela fechar o livro, porque talvez não consiga continuar. Eu disse, eu não vou enganar o leitor, eu preciso deixar que o leitor, quando ele olhe para esta capa, a capa de meu irmão e eu, é o Gaius dentro de um berço, em um quarto escuro, com um feixe de luz, sugestionando que a porta está entreaberta e a criança está chorando. A capa de castrado, por exemplo, o Gaius está deitado ao chão, no chão de madeira, como se fosse um celeiro, em um ambiente um pouco escuro, com as mãos levantadas, com o rosto apavorado por aquilo que ele está enxergando. A capa de meu irmão e eu é muito literal, a capa de castrado ela reflete uma imagem psicótica de um dos relatos que ele teve em um dos momentos em que ele presenciou uma cena de violência brutal entre duas pessoas e ele estava assistindo. Ele estava presenciando e naquele momento, segundo ele me narrando, aconteceu alguma coisa na engrenagem mental dele onde ele deixou de ver aquelas pessoas e passou a ver uma outra coisa que eu acho que era uma imagem psicótica. Ele teve um delírio, uma alucinação. Foi a forma que a mente dele encontrou para assimilar aquilo. Esses transtornos psicológicos, essas variações, né, do trauma no próprio corpo dele era muito evidente. Estamos falando de um personagem que desenvolveu catatonismo, que desenvolveu oscilações de humor. Estamos falando de um personagem que teve crises histéricas, o que é bem comum na sociedade pós-moderna, né? Estamos falando de um personagem que ouvia vozes, que via pessoas. Estamos falando de um personagem que tem um apetite sexual extremamente extravagante, incomum, que o fez mergulhar em realidades obscuras, inclusive criminosas. E se nós formos considerar um pouco da história dele, eu vou usar as palavras do terapeuta dele, porque isso está no segundo livro. Estamos falando de uma pessoa que teve o seu desenvolvimento humano construído sob a dor. Então a palavra do terapeuta é: a dor é o lugar do deleite dele, porque ele não aprendeu outra coisa. Ele só aprendeu a sentir dor. É só o que ele conhece. Então o prazer que ele quer ter precisa estar associado à dor. E aí você entra em uma esfera de 800 milhões de problemas. Com certeza. Bom, nós já estamos com o tempo mais do que estourado, mas nós deveríamos ter tempo aqui para conversar por horas e horas e horas. Tem muito assunto, né? Muito assunto. Faço mais uma vez o convite a todos os espectadores e frequentadores da vida. Leiam o livro, vale muito a pena. O assunto é muito pertinente. É um assunto pesado, sem dúvida, mas ele é importantíssimo ser discutido e principalmente ser esgotado em todas as esferas, seja na esfera literária, seja na esfera social. São assuntos que devem ser discutidos amplamente dentro do seio familiar, porque nós estamos falando de um problema social. E a abordagem do Paulo nos dois livros é, como ele mesmo disse, um tom de denúncia, não só do que aconteceu de fato com o personagem do livro, mas com o que acontece de forma recorrente em vários lares, não só no Brasil, no mundo todo, na nossa sociedade toda. Isso deve ser muito discutido, deve ser muito esgotado, se não para evitar que aconteça, mas pelo menos impedir que novos casos ocorram em um momento no futuro e evitar que essa roda se perpetue de forma constante. Eu gosto muito, Fernando, para a gente encerrar, de uma coisa que o George Orwell, que é um escritor que eu acompanho bastante, ele disse que ele encara a literatura
quando alguém perguntou para ele, por que você escreve? Ele disse, eu escrevo porque há sempre algo para denunciar, há sempre uma máscara que eu quero fazer cair. Eu sempre quero desmascarar alguma estrutura que está oprimindo e causando dor. Eu me identifico muito com isso. Quero apenas lembrar que os livros estão disponíveis em e-book na Amazon por R$ 9,90. Estamos falando de um livro que tem 360 páginas e 458. Né? Para quem não conhece, os preços estão muito baratos, muito em conta. Os livros também têm a possibilidade de serem adquiridos em papel pela Wiclap e pela Book 2. O audiolivro de Meu Irmão e Eu, que é o primeiro volume, em poucos meses estará disponível para as pessoas comprarem também, a um preço acessível. A tradução de Meu Irmão e Eu, que é o primeiro livro, do português para o inglês também está sendo feita. Estamos aí com uma previsão de 5 ou 6 meses, né? É feito por uma empresa italiana. E o Então, trabalho de tradução normalmente é demorado. ele vai reescrever o livro em outra língua, né? Demora um pouco. Então, assim, eu estou dando possibilidades, né? São livros que farão... Eu costumo dizer uma coisa, para a gente encerrar, que eu acho que cabe aqui. Eu acho que livros como Meu Irmão e Eu, e Castrado, tem muito mais a dizer sobre o leitor do que sobre o próprio personagem. Como você se posiciona diante do que você vê, o que você acha que pode fazer. Então são livros que têm a capacidade de virar o leitor pelo avesso. Espero eu ter feito isso de forma madura, consciente, responsável, dentro daquilo que me propus a fazer, que é expor uma problemática social para que as pessoas debatam e reflitam. Mas esses livros têm a capacidade, por aquilo que eu tenho ouvido falar, ele tem a capacidade de revirar o leitor pelo avesso, mexer em suas crenças profundas e escancarar um problema que precisa ser denunciado. Já agradeço mais uma vez a você, a Secretaria de Cultura, a Biblioteca, a toda a equipe pelo convite. Espero que no próximo ano, se houver possibilidade, se vocês desejarem, estarei aqui com vocês novamente. Convido as pessoas a participarem da programação, né? Estamos com uma programação até o dia 12, né? Exatamente. Então, entrem no Instagram, nas redes sociais da biblioteca, né? Cultura Gramado, @Cultura Gramado, e da biblioteca é biblioteca.ciro.martins, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós temos compartilhado todos os eventos dentro das possibilidades, afinal de contas, às vezes as atividades são um pouco corridas aqui, mas sempre que possível a gente divulga, seja nas postagens normais ou mesmo nos stories, tudo o que está acontecendo tanto na biblioteca quanto na própria Feira do Livro. E para quem quiser adquirir as obras, os links estão disponíveis nas minhas redes sociais. Todas as minhas redes sociais têm o mesmo nick, o mesmo usuário, @escritorbem7. Obrigado. Maravilha. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Esperamos, numa próxima ocasião, termos a sua presença novamente para a gente poder explanar esses assuntos com mais tempo. Agradeço mais uma vez a toda a audiência, assim como os nossos patrocinadores. Espero retornar em breve com mais algumas atrações e deixo para vocês uma boa noite e uma boa Feira do Livro para todos. Muito obrigado.